Olá pessoal, bem-vindos ao meu vídeo. Esse ano eu vou estar falando um pouco sobre dor e disfunção miofascial. Eu decidi começar pelo músculo trapézio porque ele é um músculo muito acometido por esse tipo de problema. Então, pessoas com esse tipo de disfunção sempre aparecem no consultório. Eu vou basear boa parte das coisas que eu vou falar nesse livro chamado Dor e Disfunção Miofascial. Em alguns momentos eu vou trazer um artigo ou outro, mas a rigor vai ser esse livro que vai carrear boa parte do que eu vou falar sobre o assunto. Como que eu sei se eu tenho uma disfunção no meu trapézio? Primeiro pelo tipo de dor referida que você tem. Então aqui nós vemos alguns exemplos, né? Essa imagem do lado esquerdo são pontos gatilhos do trapézio superior. E aqui mostra que nem sempre a dor que você sente muscular, ela vai estar em cima do músculo onde você sente a dor, né? Então não é incomum que pessoas com contraturas, né, no trapézio superior sintam dor do lado do olho, aqui na região da mandíbula. Na figura do meio ali nós já vemos alguns padrões de dor referida para trapézio médio e trapézio inferior. E na direita, 2 pontos de trapézio superior e 1 ponto de trapézio médio. Tem uma outra figura aqui que mostra mais um padrão de dor referida, que é relacionado com o trapézio médio. E aqui a gente vê no braço direito desse indivíduo uma questão de piloereção, né? Então os pelos arrepiam na parte do tríceps. Então às vezes são reações diversas do que seria esperado, né? Porque é muito comum que nós consideremos que a pessoa vai sentir dor, mas existem algumas reações fisiológicas que extrapola um pouco a questão da dor. E não necessariamente a pessoa vai sentir dor nesses pontos, ela pode sentir um formigamento, um amortecimento, ela inclusive pode achar que ela está com uma questão neurológica. E quando você vai ver, é algo relacionado com pontos gatilhos. O que mais que a gente pode esperar numa dor no trapézio, além dos pontos dolorosos, né? É comum que quando você tem um ponto gatilho muscular, você também tenha restrições de movimento. Digamos que o trapézio esquerdo dele esteja afetado, ele vai ter uma tendência a ter o pescoço dele um pouco para o lado esquerdo, e ele vai ter dificuldade de movimentar a cabeça dele para o lado direito. Ele vai sentir como se tivesse alguma coisa presa nessa região aqui, como se aquele músculo tivesse mais curto. Então agora vou mostrar o dito cujo, né, a anatomia do músculo trapézio propriamente dita, né, só para vocês conhecerem um pouco melhor. Então aqui a gente tá que ele tem 3 porções, né, a porção superior, a porção média e a porção inferior, né. Um músculo que pega toda a região nucal aqui, né? Então ele pega a protuberância nucal, pega a linha nucal, e ele vem por todas as vértebras torácicas até T12, né? Então ele envolve os ossos, podemos dizer, cervicais aqui, né? Embora não se insira diretamente neles, as vértebras torácicas, né? A escápula, então dá para ver daqui de cima, para ter uma noção bem boa, né, a escápula e a clavícula. Uma coisa interessante do músculo trapézio está relacionado com esse nervinho aqui. Opa, deixa eu ver se eu acho. Aqui, nervo occipital maior, né? Esse nervo, ele inerva toda essa região posterior do couro cabeludo. Então não é incomum que, além daqueles pontos de dores referidas, as pessoas sintam um formigamento, um amortecimento nessa região posterior,
se elas tiverem o músculo trapézio comprometido ou muito tenso ou com um ponto gatilho ativo, né? Então aqui dá para ver bem da onde que ele sai, né? Então é uma relação próxima que existe entre esse músculo e essa inervação sensitiva posterior. Mas a pergunta mais importante acaba sendo: por que ativa o ponto gatilho? Existem razões específicas e razões que são inespecíficas, e eu vou começar pelas específicas. Um músculo ele ativa ponto gatilho ou banda tensa basicamente por duas razões: porque ele faz um esforço que é intenso demais para ele, ou porque ele faz um esforço que é sustentado por tempo demais. Em um acidente de carro, por exemplo, não só o trapézio, mas vários músculos do pescoço e da parede torácica vão ser submetidos a um esforço extremo para desacelerar a cabeça. Aqui é um Montanha quando ele estava batendo o recorde mundial de arremesso de barril. Ele é uma pessoa condicionada para isso, mas muito provavelmente se fosse eu fazendo isso ou treinando para fazer isso, a chance de eu ativar pontos gatilhos no meu trapézio seria bastante grande. Algumas questões ergonômicas também podem afetar o teu trapézio, como por exemplo um balcão onde você não tenha espaço para colocar as pernas, o vão das pernas, né? Onde a pessoa tem que ficar com os braços esticados para frente por muito tempo. Postos de trabalho onde a pessoa tem que ficar com a cabeça inclinada por tempo demais, ou alguns trabalhos onde a pessoa tem que levantar uma quantidade muito grande de peso longe do corpo. Embora não necessariamente uma alça de sutiã ou uma mochila pesada vá afetar o teu trapézio, vale lembrar que depois que você está com o ponto gatilho ativo, essa região é hipersensível, então às vezes o toque de qualquer coisa naquela região vai fazer com que a pessoa sinta desconforto e vai reproduzir os sintomas de dor muscular. Uma pergunta que me fazem com uma certa frequência: mas e alongar? Funciona? Vamos olhar isso com cuidado então. Você lembra que o trapézio era dividido em uma região superior, uma região média e uma região inferior? Embora o músculo seja um só, cada região do músculo tem características um pouco diferentes. A parte superior, ela tem a tendência a ter mais pontos gatilhos que a média e que a inferior, e ela geralmente é uma região que ela tende a estar hiperativa, né? Diferentemente, as partes médias e inferior, quando ativa pontos gatilho nelas, isso é mais relacionado com uma questão de estiramento muscular, de fraqueza e de falta de controle motor do que ativação. Em outras palavras, como uma região fraca, qualquer esforço que você faça nessa região específica seria suficiente para ativar pontos gatilhos. Claro, não fraca em todo mundo, né? Fraca em quem tem tendência a sentir dor nessas duas regiões aqui. Logo, supostamente, numa posição onde você tem um aumento dessa curvatura, uma hipercifose torácica, as partes médias e inferiores do trapézio elas já estariam sujeitas a um alongamento excessivo que coloca esse músculo numa posição de disfunção mecânica. Então não faria sentido alongar essa região inferior. A superior, de uma certa maneira, até sim. O problema aqui é: você já tentou alongar um músculo quando você está com uma torcicolo? Não é possível, né? Isso acontece porque quando o músculo está nessa situação de encurtamento, nesse quadro de dor forte assim, quando você alonga,
você aumenta a tensão numa estrutura chamada fuso neuromuscular. E isso, ao invés de fazer com que a tua dor melhore, ele vai acabar agravando o teu quadro de dor. O que eu faço então? Eu costumo dizer que o autotratamento é muito parecido com você fazer cócegas em você mesmo. Para tratar dor e disfunção miofascial, nesse caso, o profissional mais indicado seria um fisioterapeuta. Um ortopedista ele pode ser um profissional interessante para fazer um diagnóstico diferencial, mas a rigor, a princípio, o que ele vai fazer é te receitar um remédio para dor, que vai ser útil por um tempo. E então o ideal seria, principalmente na primeira fase, na fase aguda, achar um profissional que te ajude a sair desse quadro álgico mais intenso e depois fazer um tratamento que possibilite com que você não tenha a recidiva dessa dor, ou pelo menos que a recidiva não aconteça de maneira tão intensa. O primeiro passo é, por meio da palpação, achar as bandas tensas e os pontos dolorosos. Na parte superior do trapézio nós fazemos isso com uma palpação em pinça. Uma possibilidade para ajudar no relaxamento desse ponto é algo que se chama técnica de Jones. Você encurta o tamanho da fibra muscular e mantém por 90 segundos. Nas fibras médias do trapézio nós podemos fazer uma palpação plana e, achando uma banda tensa, nós podemos liberá-la através de uma técnica de creeping, que é essa fricção que você faz com o nó dos dedos no sentido transversal. Não deve gerar muita dor, tá? E essa é uma outra coisa importante. Às vezes o tratamento não é completamente indolor, mas se ele dói demais, tem alguma coisa errada. E parece que existe um certo fetiche que nós vemos na internet, no Instagram, no TikTok, de pessoas oferecendo e se submetendo a terapias que doem de uma maneira absurda. E isso acaba sendo contraproducente. Esse aqui é um exercício que pode ser passado para o paciente depois que ele saiu do quadro de dor, né? Você trabalha toda a amplitude da escápula, o dorso da mão ele passa pelo chão ou pela parede, dependendo do caso, e inclusive você pode instruir o paciente para ele fazer um pouco de força com o dorso das mãos contra a superfície. Alguns pacientes relatam que essa técnica rejuvenesce uns 30 anos. Aqui nós temos uma versão do exercício com banda elástica, um pouco mais exigente. Note que a banda elástica ela não precisa estar tensa demais. É só importante que a escápula esteja ativa durante o movimento de adução e abdução do ombro. Evidentemente, fatores inespecíficos como estresse descontrolado, distúrbios do sono e sedentarismo também podem afetar o quadro de dor muscular de qualquer indivíduo. Evidentemente, esse acaba sendo o tratamento de um músculo, né? Dificilmente as coisas são tratadas de maneira tão isolada, mas esse acabava sendo o objetivo do vídeo, né? Um tratamento padrão, digamos assim, eu também teria que olhar mobilidade torácica, mobilidade cervical, disfunções vertebrais, alguma questão relacionada com inervação. Mas para tratar o trapézio, esse acaba sendo o caminho. Muito obrigado por ter ficado até aqui. Meu nome é Daniel, sou fisioterapeuta, osteopata. Gostou do vídeo? Compartilhe com alguém que você gosta. Não gostou? Compartilhe com alguém que você não gosta.